Sejam muito bem-vindas aqui, mulheres deusas, para mais esse círculo de mulheres, e hoje com uma celebração especial dos solstícios, e nós vamos falar do Yule, da energia de Yule, tá? Só para a gente entender, eu já vou dar alguns recadinhos iniciais, e para quem não conseguir pegar, depois vai ter a gravação e tudo certinho. A primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a energia, tá? Vai ser de uma forma diferente, tá? Tá bem legal, porque eu, eu fiz uma grande pesquisa e eu mudei algumas estruturas aqui, até para nossa vivência no Descendência. Então, eu quero muito compartilhar com todas sobre isso, essa questão da roda do ano, tá? Então, a primeira parte, eu vou falar, eu vou ser um pouquinho técnico, vai ser tipo aulinha, tá, gente? Então, mas fica tranquila. Fica tranquila porque é importante, não adianta a gente ir para o ritual, não entender o ritual, não entender o que está acontecendo, tá? E sem essa primeira parte. Aí depois a gente vai até, faz uma conversa, tudo, e vai para o ritual mais que a gente já está acostumado. Esse é o nosso último encontro desse ano, porque o Yuli, né, eu já quis trazer esse último como Yuli, né, para a gente fazer esse fechamento aí do ano e começar o ano que vem. Já para avisar sobre o ano que vem, gente, a lua cheia, ela vai começar na primeira semana, justo no primeiro final de semana, dia 3, primeiro dia da lua cheia. Devido a ser um dia de ano novo, muita gente vai estar viajando, tem toda essa correria de final do ano. Eu optei por não fazer a lua cheia nessa alunação, tá? Agora no dia 3, que seria dia 4, no domingo, né? Mas eu não vou fazer, avisando a todas. Eu vou fazer um especial na semana do dia 18, ali, quase no finalzinho de janeiro, tem a lua nova. Na verdade, eu não vou fazer a lua nova, mas eu vou fazer aquela dinâmica do círculo, sabe? Do círculo de para a gente fazer as nossas imagens, fazer aquele círculo de ativação do ano, tá? Eu vou optar por fazer para não ficar sem nada em janeiro, a gente vai começar esse trabalho na próxima alunação, tá? Que vai pegar mais para o final de janeiro. Eu vou depois pôr as datas certinho, em vez de a gente fazer o nosso ciclo normal de lua cheia. Mas não significa que vocês não possam, né, fazer para seus próprios rituais, fazer sua conexão com a lua, porque isso ativa muito a energia feminina, é muito importante, tá? Então, a lua cheia vai ser dia 3 de janeiro, ok? Então, já estão avisadas aí, ok? Então, vamos lá entender um pouquinho, ok? Por que que eu trouxe o portal do Yuli agora como foco principal? A primeira coisa, a gente entender o que é o Yuli. Eu acho que a maioria das pessoas, né, que hoje gostam dessa parte mais mística, tem essa questão mais da bruxaria e da magia, né, conhece o Yuli pela roda do ano, né, que é celebrada hoje, né, fala que é a roda do ano celta, né, roda do ano, roda do tempo. E, na verdade, essa estrutura é uma estrutura que a gente chama, hoje, né, é conhecida como neopaganismo, tá? Que foi criada essa estrutura no século XX, agora, com o advento de numa busca, tá? De reviver o antigo paganismo, a estrutura antiga, antes da colonização cristã, tá? Trazer essas raízes naturais nossas. Então, vamos entender que existe esse grupo, ok? E que é um grupo forte, né? E que, mas principalmente, eles têm uma estrutura organizada, tá? E aqui eles trazem uma roda com 8 festividades,
né? Onde é colocado sincronicamente as fases do Sol, tá? As fases do ano. Então, vocês têm os solstícios, os equinócios e algumas festas principais ali entre esses períodos, tá? Que foi inspirado, e eu quero que vocês entendam muito a palavra inspirado aqui, tá? Inspirado pela estrutura pagã antiga, tá? E por que que eu estou trazendo essa parte primeiro? Para a gente entender o que que a gente está trazendo aqui. Entender que energia é essa, tá? Até porque para a gente é até um pouco diferente, porque quando a gente fala dessa criação, a gente está falando de uma estrutura que vem lá, né, da Roda Norte, que vem lá em cima. Estamos aqui no Brasil, né? Então, lá de cima, né? Que é o hemisfério norte, né? Onde as estações aqui, o movimento solar é trocado, né? Por causa da rotação da Terra. Então, nós precisamos entender, primeiramente, que o primeiro contato, muitas vezes, do Yuli e de outros nomes, né? Vem dessa linha hoje, tá? E para mim, foi meu primeiro contato, tá? Eu acredito que muitas de vocês é o primeiro contato. E aí eu fui fazer uma pesquisa, tá? Por quê? Porque eu sempre gostei de marcar os ciclos. Aqui o Tecendo Essência, a gente não trabalha literalmente com uma bruxaria. Existem, né, energias, existe foco, e existe até uma religião hoje centrada como a Wicca, né, que é uma religião neopagã que é institucionalizada como uma religião da bruxaria dentro da estrutura neopagã. Isso não é o nosso foco aqui, como Tecendo Essência. Eu, particularmente, sempre estudei magia natural, entre outras questões, mas também não quis focar aqui como assim, o foco principal, porque qual é o foco do Tecendo Essência? Que é aqui, as rodas não são feitas para isso. Nós estamos trabalhando para o feminino, para o despertar dessa essência feminina, despertar da sua deusa. E eu trago dois focos muito fortes para isso, que eu tenho, que assim, como base, eu acredito que é o fio condutor para esse despertar feminino, que também é o equilíbrio entre o feminino e o masculino, tá? Aqui nós falamos sobre as mulheres, mas a gente está trabalhando esse equilíbrio, essa energia feminina e masculina, no nosso dia a dia prático. Então, eu trago a linguagem terapêutica, porque eu sou terapeuta, eu tenho muitas certificações, eu pesquiso, eu estou terminando uma certificação junguiana, tenho a de psicanálise, e também estou trabalhando, já fiz pós em neurociência e outras questões que eu trago, e tem outras ferramentas que eu trago na linha terapêutica, né? Constelação e outras ferramentas a mais, né? Que eu trabalho com a linha terapêutica. E a linha espiritual, porque realmente eu acredito que mente e espírito fazem essa transformação. E a espiritualidade é algo que nos eleva. Então, nós precisamos trazer uma espiritualidade feminina, não um quesito institucional aqui, que eu quero trazer, né? O foco do Tecendo Essência é a transformação. E, para mim, tudo que é linguagem mais natural, que nos aproxima da nossa natureza, que nos aproxima do que é divino, não como uma linguagem religiosa, dentro de qualquer religião, né? Podendo ser cristã, podendo ser católico, evangélico, judeu, podendo ser islâmico, dentro de tirar dessas caixinhas e trazer para uma essência mais natural, o contato maior com a natureza, com os nossos ciclos, que eu acho que isso para a mulher faz ativar o seu divino, faz ativar essa essência.
independente se você quer seguir uma religião ou não. É trazer essa conexão com a natureza como algo sagrado, o feminino como sagrado, o feminino como um centro da Mãe Terra, tá? Essa linguagem natural. Então, eu quero deixar bem claro aqui, gente, e não se assustem, nossa, vai ficar muito técnico essa aula, que eu preciso, tá, falar isso. Esse encontro nosso vai ter em duas partes, então tá essa parte que é um pouco mais explicativa, e que talvez, dependendo do conteúdo, eu vou até deixar, né, no YouTube, fazer uma aulinha do YouTube, se o conteúdo ver que é muito relevante para as pessoas, tá? Então, por isso que eu quero deixar muito claro, algumas coisas eu posso até falar aqui que vocês já sabem, mas é por causa disso. E depois a gente vai fazer uma segunda parte, que essa não é, esse é o nosso ritual de círculo normal, onde a gente faz a nossa captação energética, onde a gente coloca a nossa energia e faz essa grande cura, né? Como eu falo, mulheres curam mulheres, tanto pela fala, tanto pelo acolhimento, quanto pela energia, né? Então, esse círculo é muito poderoso para nós. Então, voltando aqui, como esse é o trabalho do Tecendo Essência, quando eu fui ver a questão do Yuli, eu falei assim, me deu um start, falei assim, eu sigo o círculo, né, da roda do ano, vocês já viram, eu fiz já alguns rituais trazendo aqui para o Tecendo Essência, essa questão da roda do ano, mas eu nunca parei e falei assim, ué, me dá um start assim, mas de onde veio essa roda? De onde veio essa energia? Por quê? Uma coisa é o solstício, e hoje nós estamos no solstício, tá? Nós vamos falar do solstício de inverno, mas hoje é solstício de verão aqui. Então, nós estamos bem no meio do solstício, né? Eu falei assim, eu vou mais a fundo para entender um pouco mais sobre isso, numa abordagem histórica, para a gente ter base e dali trazer para a nossa realidade e também trazer, entender a parte energética e simbólica, tá? Então, é isso que eu vou trazer um pouco aqui. O que é o Yuli, o porquê dos solstícios, qual é a força, entender um pouco do que é história, história como histórico registrado, entender o que é simbólico e entender como trabalhar tudo isso dentro aqui do Tecendo Essência. Tá bom? Então, espero que vocês estejam tão curiosos quanto eu estava quando eu fiz essa pesquisa. É o seguinte, gente, inicialmente eu comecei a buscar, né, claro, fiz uma pesquisa na internet, tudo, né, buscando que é um material acadêmico, né, voltado para um material mais acadêmico, de registros sobre o Yuli e sobre a questão da roda do ano, sobre entender essas festividades e entender esses ritos. E qual não foi minha surpresa, tá? Que na minha mente, como a Camila, eu estava realmente acreditando que o Yuli, ele veio para falar sobre a criança promessa que nasce, né, como Natal. E aí o cristianismo trouxe, falou, vou pôr Jesus aqui, né, e encaixar. Mas não foi bem assim. E eu falei, ah, e agora? Será que tudo que eu estava fazendo não tem sentido? Aí, calma. Eu falei assim, vou um pouco mais a fundo. O que eu percebi, resumidamente, tá, gente? Não vou pôr detalhes aqui, porque não é o nosso objetivo ser uma aula de história, ok? Mas vamos entender algumas questões. Primeiramente, e isso é importante para a gente falar sobre espiritualidade feminina aqui no Tecindo Essência, tá? Da forma como a gente trabalha a energia. Quando a gente pensa numa sociedade pré-cristã, uma sociedade antiga, a gente tem que ter uma consciência muito forte que nós estamos falando de uma cultura muito antiga, que tem como base a agricultura. Foi o início.
Na verdade, festividades que sempre aconteciam, tem registros ali desde o período neolítico, pode ser bem lá atrás, entendeu? Então, a gente está colocando muito tempo. E nós entendemos, é claro, que cada lugar do planeta tem uma influência diferente da natureza. A gente não pode comparar nós do hemisfério sul com o hemisfério norte. A incisão solar, a contagem do tempo, das estações, a forma como as estações interagem e a luz solar no nosso grupo, para o grupo, vamos dizer assim, da América do Norte, ou da Europa, ou de toda a estrutura ali, está muito em cima, nos polos, na verdade, né? Também no sul, quando a gente vê lá para baixo, mas quando a gente tem uma civilização maior em cima, né? A gente, no norte, a gente entende que essa estrutura, né, fica um pouco mais para lá. Né? Mas é claro que são mais, assim, as proximidades dos polos é diferente, né, dos trópicos ali, aqui no meio, tá? Então, o que a gente entende? Que cada povo se desenvolveu com base na estrutura que estava ali, presente. A civilização se desenvolveu com base no que tinha em mãos, né, com o que podia enxergar. E aqui é muito importante porque, desde esse início de civilização, a gente vê a simbologia, e aí que é interessante a gente entender, quando a gente trabalha estruturas arquetípicas, a gente trabalha inconsciente coletivo, a gente trabalha até a própria energia egrégora formada, tá? Desde esse início de civilização, desde o que a gente conhece por luz e sombra, sol, noite, dia, escuro, claro, frio, calor, morrer, sobreviver. Isso está nas nossas entranhas, porque doía, porque a escuridão era escuridão, porque frio era frio, porque calor era calor. Porque a primavera trazia uma luz, uma alegria muito diferente do outono e inverno. O verão, o corpo, né, tudo. Não existia luz elétrica, não existia comunicação à distância, para você saber se um outro lugar era diferente daquele que você estava habitando, a não ser que você se transportasse, andasse por lá, né? As culturas começaram a se desenvolver com o que tinha, mas em comum todas tinham a necessidade de respeitar, entender, compreender o todo à sua volta, que é a natureza, as forças naturais, porque disso veio a sobrevivência da espécie humana. Então, quando a gente entende a energia solar, o passar do tempo, a solstícios, equinócios, que marcam primavera, verão, outono, inverno, né, dentro dessa estrutura. E tempo é muito visceral para o ser humano isso, porque disso dependia a sobrevivência lá atrás. Hoje em dia, já quem trabalha com colheita, quem trabalha com a energia, a parte principalmente agrícola, já precisa de saber disso, né? Já ainda é necessário, não tem como, a gente vive no planeta, mas a gente entende que principalmente para os lugares onde neva, né? Onde a incisão solar é muito diferente, a gente vai ver aqui, o significado é não só físico, mas emocional e também espiritual, porque esse emocional traz crenças, traz valores e faz com que você se conecte ao sagrado, porque você se vê como menor em cima de tudo isso. Você se vê parte de um todo, porque você pode morrer.
se você tem muito frio, se você tem secas, né? Dependendo dali da situação da natureza. Então, isso eu estou falando, gente, de como a gente sentiu, né? Vamos pensar tudo isso, tá? Então, quando eu trago uma necessidade da gente se conectar com os nossos ciclos naturais, quando a gente olha para o ciclo da lua e eu falo, vamos olhar para a deusa lua, vamos olhar para o deus sol. Eu não estou personificando, não estou colocando ele como o criador da humanidade, um astro que eu sei que é estudado fisicamente, mas eu estou falando sobre esse arquétipo, sobre essa estrutura que fala da nossa ancestralidade, que fala da nossa força e da nossa sobrevivência dentro desse grupo. E isso é muito poderoso, porque isso faz com que, é como se internamente, tá? Vamos pensar assim, é como se internamente o nosso sentir, ele colocasse uma ordem. Algo dentro de nós, essa conexão com esse inconsciente coletivo, né? Com esse todo que a gente faz parte, coloca assim é como se esses ritos, né? Ele faz com que o nosso inconsciente traga uma mensagem para o nosso consciente e apazigua. Por quê? Quando a gente estrutura, a gente tem uma estrutura, e eu não quero entrar muito em termos técnicos aqui, só para a gente entender uma estrutura básica, nós temos o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, tá? Mente, corpo e espírito, a gente precisa estar em equilíbrio tudo. Vamos dizer assim, quando a gente entende no sentir, a gente coloca no espírito, são sentimentos, emoções que a gente não controla. É algo que vem o quê? Desse turbilhão, desse inconsciente, tanto do inconsciente coletivo quanto do nosso inconsciente, nossos traumas, nossas repressões. Então, estão ali misturados com o que a nossa mente produz. Então, aquilo ali, aí tem self, eu não vou ligar. Não vou falar sobre esses detalhes, mas vamos entender esse sentir como esse macro, tá? Vem isso na gente. E a gente precisa lidar. Então, a nossa mente, ela tenta lidar com tudo isso. Só que quando a gente ritualiza, para quem é um pouco de psicologia, a gente traz aqui Lacan, né? Mas quando a gente faz um rito, quando a gente traz aqui uma forma de experienciar, retrazer, né? Reconectar com algo ali que tem um símbolo maior do que você mesmo, que está lá no início, né, da humanidade, que está lá nos nossos registros, né, ancestrais, que está nesse inconsciente coletivo, ou nessa nossa ancestralidade, é como se a gente encaixasse um pouco aqui, né, a gente não tem a consciência, é algo inconsciente, mas encaixa, e é como se a gente falasse assim, ok, tá, eu vou dar até um exemplo bem paralelo, bem diferente aqui, né? Assim, é aquela coisa assim, quando uma pessoa desaparece, parece e pode demorar, sei lá, 20, 30, 40, 50, 70 anos. É como se aquela pessoa ainda estivesse viva para você. Porque não existiu um ritual ali da pessoa morrer e você ter o velório, ter o ritual de despedida, porque o ritual, aquela questão de você faz parte desse entendimento, tá? Então, vamos guardar isso. É uma das coisas importantes, que é o que a gente propõe aqui quando a gente celebra as passagens do tempo, quando a gente observa a lua, quando a gente sente a energia, a gente está fazendo não só uma questão energética, mas nós estamos fazendo esse intercâmbio, tá? Consciente, consciente, esses pequenos rituais que fazem despertar em nós algo que estava ali calado, escondido, represado, que precisava ser ouvido, falado. Tá? Então, esse aqui é um ponto. Agora, quando eu trago esses rituais,
que veio para mim, né, no busquei tudo nessa questão da roda do ano, como eu falei com a Cá, tinha certeza, certeza, não, né, tá ali, vem o que a gente lê, né, na parte, quando a gente vai buscar o neopaganismo e tudo mais, círculo celta, roda pagã, tudo, mas se a gente vai buscar nos registros históricos, porque eu fiquei, sabe qual a primeira questão que eu fiquei pensando? As datas, gente. Como um ritual pagão entrou no calendário gregoriano? De janeiro, fevereiro, se a gente, nosso calendário era lunar, que é o calendário que eu gosto também de utilizar mais na vida pessoal, entender as fases da lua, as 13 luas do ano, não só os 12 meses, entendeu? Existe o ritmo, né, natural. Então, não podia ser um calendário, né, onde você vai pôr uma festa dentro de um dia, né, de um dia típico, exatamente essa data, marcada. E começou a ficar um pouco estranho. Agora entendo, claro, obedecer os solstícios, né, não ter uma data fixa, quando você obedece o calendário lunar e solar, né? Ok, e aí eu fui pesquisar, e realmente, como eu falei, os povos, eles realmente tinham, todos os povos seguiam calendários, né, voltado para o movimento solar e lunar, como eu acabei de comentar aqui. Só que tem um detalhe, nem todos os povos faziam as mesmas festividades. Mesmo que você pense na Europa, gente, uma coisa é você viver na Irlanda, ou melhor, mais ainda, né? Você viver lá na Noruega. Não sei se vocês já ouviram como funciona a Noruega, mas na Noruega você tem uma noite um dia que começa no apogeu do inverno, e você tem 2, 3 horas só de luz solar. O dia é escuro. E aí você tem todo um dia inteiro, onde você, tipo, tem sol, o sol começa lá, eu estou chutando, tá, gente? Não sei o horário exato. Mas vamos dizer assim, às 11 horas da manhã e se põe às 2 da tarde, 2, 3 da tarde. Só tem esse faixa de luz, o resto é noite. Como é viver 6 meses claro, vai aumentando, diminuindo, né? Não é fixo, mas quase 6 meses nessa flutuação de luz. Como no verão, você não tem quase noite, né? Aquela coisa do sol da meia-noite, né? Meia-noite tem sol, né? Como se fosse dia, né? Por quê? Porque é a questão de onde se encontra no planeta, qual é a faixa. É diferente uma cultura, sim, do que uma cultura que pode estar na Europa mesmo, né? Mas que vamos dizer assim, na Inglaterra, no sul da Escócia, Inglaterra, no país de Gales, ali onde é situada a França. Essa transição luz e sombra existe, mas é menor. Né? Você tem noites longas, dias mais curtos, como nós também temos aqui, né? Dito o nosso horário de verão, quando tinha, né? Noites mais longas, dias mais, a gente sabe que quando é verão, né? Até umas 7 da noite ainda está dia, né? 6 da tarde, vai diminuindo até chegar o inverno, né? Que é essa questão das polos. E por que eu estou trazendo isso? Porque realmente, quando a gente vai pensar na cultura deles, são pequenas culturas diferentes, que tinham poucas comunicação, mais por invasão de países mesmo, tá? Mas que tinham uma certa tradução porque andavam com o Sol, com a Lua. Então, o que eu descobri dessas pesquisas minhas? Que, na verdade, esse ano, esse círculo, né, celta, que a gente trabalha aqui no neopaganismo, ele é simbólico,
tá? Ele é mais, vamos dizer assim, um pouco fictício. Ele traz uma essência, mas nem todos os nomes, nem tudo que está ali foi realmente comprovado historicamente, tá? Eles pegam algumas lendas, determinadas questões culturais de alguns povos e traduzem dentro de uma linguagem para a gente conseguir institucionalizar. Porque quando vira uma religião, precisa de um ritual e tudo mais, você institucionaliza. Tá? Isso é ruim? Não. Isso é bom para estruturar. E tudo bem seguir. Porque você tá. A ideia central é legal, porque realmente fez essa conexão. Só que quando você vê essa necessidade, quando você segue essa religião, tá? Agora, quando a gente busca algo, no caso, eu trago aqui essa questão mais natural e livre, nem sempre a gente vai precisar fazer todos os ritos exatamente como colocam na roda do ano, tá? Por quê? Porque eu vou buscar aqui, eu busquei um pouco mais essa liberdade de me ater muito mais ao ciclo solar e lunar do que realmente os nomes, tá? Dos festivais com base na roda do ano. E por que eu estou falando isso agora? E nós estamos falando de Yuli, e não sei se vocês estão gostando ou não, tá, dessa informação, mas eu achei importante trazer. Eu acho muito ético da minha parte em mostrar da onde vem o que eu estou pensando para trazer aqui, porque vocês fazem parte, tá, do TCM Essência, estão nesses rituais, e eu quero que vocês saibam da onde vêm essas pesquisas, nada é fora de embasamento que eu trago aqui, tá? Eu sempre vou muito atrás do que eu coloco aqui, que é o que eu acredito, tá? Ser o melhor, né, dentro de tudo que a gente pode encontrar hoje. E então, como eu não sou alguém que fala assim, não, eu estou na ordem tal, né, pagã, então eu não me sinto nessa, entre aspas, obrigação de seguir classicamente essa rota. Tá? E aí eu vou falar por que que eu escolhi o meu livro para a gente comemorar, entendeu? Que existiam muitas festividades, claro, e nem todas são registradas por causa da época, por causa do estilo, mas o que se tem notícias são que 3 festividades nós temos registros, por isso que elas estão na roda do ano. E os nomes são esses mesmos, tá? São 3 festividades pagãs, tá? Nós temos a festividade do Yuli, tá? E o Yuli, ele é um nome, eu até anotei aqui algumas coisinhas aqui, ele é um termo germânico, tá? E ele fala, é uma festividade, só que não é de um único dia, né? Ele fala sobre inverno, festividade do inverno, e ele pegava, começa uns 5 dias também, assim, tá? Mas sempre entre aqui o solstício de inverno. Então, Yuli ele é um nome que vem germânico, mais escandinavo, tá? E ele falava sobre esses ciclos de inverno. E por que eram tão importantes, gente? Porque lá o inverno é complicado. Então, essas festividades eram realmente para aproximar, tá? E para ter a esperança de verdade da volta do sol, né? Então, você tem ali, é um ritual que você traz muito bebidas, comidas, votos, né? Faziam-se muitos votos ali, e também traziam, era para você se planejar, para você se preparar para um novo ciclo que vai vir. E por isso que eu acho legal essa ideia do Yuli aqui, porque a gente está no final do ano gregoriano, né? Nosso, normal, e é o nosso virada de ano, então a gente já se prepara para esse novo ciclo.
é uma das coisas, né, que eu acho que tem muito a ver com esse ritual, claro. A questão lá é que, assim, a partir dali começam noites mais curtas e dias mais longos, que é o contrário do nosso solstício aqui, pouquinho até chegar ao apogeu do inverno, né? É natural isso. Né, o equilíbrio dos solstícios. Só que a gente entender, a gente está falando de sol e de esperança, né? E apesar de ser ali a força do sol, como está crescendo o sol, né? Está buscando a tua força para crescer, né? Nós estamos trabalhando aqui. A gente não tem muita a incidência solar, como eu sempre falo aqui, né? Nos polos do sul, ela não é tão forte. A gente não sente tão forte. É muito mais a energia. E aí é que tá, se a gente for pensar nos períodos de comemorações, né? Nesses períodos de comemorações antigas e de toda aquela cultura, a egrégora formada é muito forte. E outro detalhe é que nós temos o Natal. O Natal tem a ver com Yule? Tem, mas não exatamente num registro pagão, não no registro pagão, como a gente fala da lenda, né, do Deus, da deusa e tudo mais. Quando a gente foi pegar os registros que tem, o que que acontece? Todos os povos trabalhavam com solstícios, trabalhavam com a natureza, inclusive os romanos, tá? E nessa época, para os romanos, era o quê? A Saturnália. Era uma época de festas, muito fortes para a cultura romana, tá? Que eram 5 dias de festas ali, e apegavam mais ou menos essa época, tá? E tinham outras festividades também nessa questão. Quando houve o advento do cristianismo, algumas festas principais, elas foram datadas, foram colocadas, antes eram colocadas com calendário lunar. Quando foi colocado o calendário gregoriano, e, se eu não me engano, o Natal foi instituído em 1300, 1500, não, 350 e pouco depois de Cristo, tá? Foi mais ou menos essa data, eu não tenho data aqui, mas me perdoem que foi tanta coisa que eu só quis trazer, não quis fazer nada muito pesado, história, data, nomes, assim, certinho, né? Mas só para a gente entender. Foi colocado uma data, como eu falei, aqui colocou no calendário de 25 de, de dezembro, que corresponde exatamente a essas datas que tinham a própria Saturnália, tá? E que traz ali que as pessoas estavam acostumadas a essas festas, essas festividades, tá? Então foi correspondente, mas não exatamente por causa de uma lenda de um deus nasce. Tem até alguns que falam que tem uma lenda de Odin e tudo mais, mas não exatamente foi essa a estrutura. A estrutura já existia, eles colocaram, porque também teve alguns cálculos que eles fizeram, como uma possível, quando Maria possivelmente engravidou, e eles já encaixaram ali, e tem a questão do sol, né, de uma esperança, porque o sol começa a ter força. No inverno sai e começa a ter uma forte, é como se fosse uma esperança, uma data de muita esperança, né? Principalmente quando a gente fala dessas culturas ali que estavam buscando ali o calor, né? Então, eles trazem, mas é porque já existiu isso dentro da cultura, ok? A gente só dá uma olhadinha aqui, porque é muitas anotações. Então, eu quero que vocês entendam que o Natal, ele sim vem do Yule, tá? Vem do Yule, que é uma comemoração de inverno, só que são vários nomes, e dentro da cultura romana já existia Saturnália, que tinha essa mesma ideia do Yule, entendeu? Então já vem daquela cultura, só que de outro nome que era da cultura romana, entendeu?
E aí veio instituir. Então, o que o Natal fez? O Natal trouxe a ideia do Yule até os dias de hoje. Formou-se essa egrégora, né? De esperança, de renovação. Tanto que os símbolos do Natal são símbolos de inverno, que a gente usa aqui. E eu entendo, agora falando sobre a questão da espiritualidade, questão também da energia, que eu entendo que nós temos que entender a energia dos ciclos como hoje sendo solstício de verão. Nós temos uma energia de verão, tá todo mundo com calor, né? Tá todo mundo trazendo essa energia de sol, né? Tá pensando nos férias da praia ou em qualquer piscina, em lugar que gosta de ir. Ok. Mas, simbolicamente, na cabeça de 90% da população que nós temos aqui no Brasil, né? Católica, cristã, de qualquer, tá todo, e mesmo quem não é, tá imerso a isso, porque vai participar com a família de alguma coisa, vai ter, é muito difícil alguém que que não consegue estar vendo ali, mesmo por uma questão de comércio e tudo mais, que isso eu não vou falar, tá? Tá ali vendo árvore de Natal, Papai Noel e comemorações, presépios e todos os símbolos de inverno, de frio, de recolhimento. Então, quando a gente fala assim, vamos comemorar o Natal, eu penso assim, vamos lembrar de Natal como o Yule. Vamos lembrar de Natal como um momento do quê? Da família, não só na questão de Cristo, que não tem problema nenhum trazer a energia de Cristo, trazer a fé cristã, ou, que vem da linguagem católica, porque é uma questão que também está muito envolvida no nosso país e nas maiorias das famílias, e eu não estou nada contra isso, eu acho que cada um deve seguir a religião e a fé e não tem problema. Mas o que eu trago é que esse significado do acolhimento, esse significado do círculo familiar, do círculo ancestral, da sobrevivência, a mesa farta, a comida, né? O compartilhar, o estar num grupo ali, em casa, né? Essa troca dos presentes, né? Que tudo bem, é outra coisa, mas vamos entender como um ato de compartilhar, porque quando você compartilha, aquele grupo que está numa extrema necessidade por algo hostil fora, né? Você tende a ficar em grupo para se proteger. É um símbolo muito bonito e que remete para a gente ali, né? Talvez se nós estivéssemos num país em que, quando for esse inverno, realmente nevasse, tivesse esse perigo, né, externo, esse frio, talvez comemorar, se nosso inverno, entre aspas, né, se não tirar a estrutura da natureza, nevasse, talvez realmente fosse um pouco diferente, a gente fala, não, vamos aproveitar ao máximo o sol, porque aqui, para quê, né, ficou uma data mais fora desencaixada, se for pensar assim. Mas como é que a gente tem uma abundância de sol? Não importa qual é o, né? Nosso sol, graças a Deus, falo que aqui é o paraíso, porque o nosso sol é abundante, né? O eterno verão. O símbolo é importante. Como eu falei lá atrás, lá no início, tem certos rituais, ou eu vou dizer que o rito em si, ele é muito simbólico, e o símbolo ele precisa ser preservado, porque é algo que nós lidamos, que a gente não lida conscientemente, a gente lida inconscientemente. Então, quando eu trago a gente Yuli, é para a gente entender esse Natal, entender o momento que essa semana nós estamos vivendo, né? Estamos dia 21, 24, 25 aqui, né? Então, está todo mundo nessa semana
embebecidas dessa energia. Por isso que eu acho importante preservar Yule como esse entendimento, tá? Que é esse Natal. Não querendo, agora eu estou falando como feminino, tá? Eu quero também desassociar um pouco o Natal só cristão, católico, apostólico, romano, tá? Porque ele também carrega um peso para a egrégora do feminino, histórico, a gente sabe que tem esse peso. E, por favor, eu não estou aqui falando sobre fé, sobre religião, eu acho símbolos como Maria, Maria Madalena, próprio Cristo, a energia maravilhosa, tá? Que traz essa estrutura cristã. Não estou falando da energia, não estou falando da fé. Eu estou falando quanto religião formada dentro de uma cultura falando do feminino. Tá? É uma cultura que agrediu muito a nossa estrutura feminina. E não foi só o catolicismo, não, tá, gente? O islamismo tem outras religiões também, tá? É que eu estou falando sobre o Natal, por isso que eu estou trazendo. Islã, qualquer islamismo não comemora Natal, né? A gente vê que os países islâmicos, eles põem os enfeites de Natal como uma festa de Ano Novo, eles não botam só o Ano Novo, não existe Natal. Tá? Isso é natural porque é uma cultura vem da religião, é totalmente diferente. Então, voltando aqui, é por isso que eu acho que para nós mulheres, entender essa data e trazer essa comemoração. Claro, pode ter energia de Cristo, de Mãe Maria, como uma questão maior, não de uma egrégora religiosa pesada, mas quando a gente fala de espiritualidade feminina, eu prefiro trazer essa cultura mais pagã, antiga, tá? Que não vou dizer que é o perfeito do feminino, porque a gente tem muita coisa também ali, mas eu acho que ela está mais natural, mais preserva mais essa estrutura, tá? E para vocês saberem, é da roda do ano, só agora, só para falar, a roda do ano, né, que a gente fala neopagã, né, que é a roda do ano celta, que vem dessa estrutura neopagã, comprovadamente, como nome, os rituais, nem é ritual, assim, mas assim, que tem registros históricos, assim, mais comprovados, nós temos só os três festividades das 8, que é Yule, que é o Natal, tá? O Samhain, que é o Dia das Bruxas, mas lá não é exatamente o Dia das Bruxas, não tem falando exatamente que é a virada do ano, não é isso, mas ele é comemorado entre fases, tá? Que é antes de chegar ao Yule, que é o Samhain, que seria dia 31 de outubro, né? E nós temos o Beltane, tá? Que é um festival de verão, né, de primavera-verão ali, que acontece mais ou menos dia 1º de maio, mas lembra, quando a gente fala 1º de maio, a gente está falando no calendário, tá? Gregoriano. Vai ser a energia, são festividades dentro dessa época de maio, do início de maio, tá? Que são fogueiras, tá? Em comemoração à colheita e outras coisas, que quando chegar nessa época a gente vai falar um pouquinho mais a fundo de cada uma delas, que eu acho bem interessante a gente entender essa parte histórica. Eu sempre gosto de estudar, né? Eu sou rápido de estudar, então. Nesse estudo que eu fiz, o verão, ele tem muita comemoração. E comemorações diferentes em cada local ali, diferente, pagão. Então, um país não era nem país na época, né? Mas um povo era diferente do outro. Mas existiam muitas fogueiras e comemorações. Tá? O que a igreja trouxe, que foi, entre aspas, um benefício que a igreja trouxe, se você for pensar, quando ele coloca uma data para algumas coisas, ele traz uma cultura que poderia se perder, ele coloca uma característica, né, dentro da linguagem católica, mas ele faz perpetuar. Senão a gente não teria essa perpetuação
do jeito que a gente tem hoje, né? Eles trazem, fez com que perpetuasse muitas coisas. Então, é interessante a gente olhar essas datas. Mas seriam, sim, a comemoração dos santos, né? Dentro da São João, é realmente um Beltane, quer dizer, a comemoração do verão. Mas aí não é só o Beltane, tem vários, né? Todo rituais de verão foram várias fogueiras, entendeu? Então, aí, para cada povo, pela a colheita, pelo sol, pela prosperidade, vai vindo os ritos diferentes. Não tem um registro de nome, ou de como fazia, ou como era o ritual, porque se perde isso. Mas você tem escavações e tudo que mostravam que existiam esses rituais, que existiam essas festas, tá? Mas saber exatamente como era, não tem como, eu acho, né? A gente sabe superficialmente, né? Acho que. Então eles vão atrás de contos, de histórias, de mitos e das próprias escavações, restos, indumentárias e tudo que se consegue, tá? Se consegue trazer como registro para a gente, que a gente pode falar que é algo acadêmico provado, tá? E é claro que eu não vou ficar só presa a isso, porque a ideia não é ficar só presa no acadêmico certinho, porque a gente sabe que tem que expandir, né? Se ficar só nisso e a gente não entender que existe um todo que a gente precisa mergulhar, a gente vai ficar sempre limitado e limita até as próprias descobertas, porque a descoberta vem pela essa ânsia de querer mais e de sentir que tem algo mais ali, né? Então, eu só quero registro porque a gente tem que equilibrar. Eu acho muito importante a gente saber o que está fazendo. Sempre falo, vamos fazer, mas vamos saber o que nós estamos fazendo, ok? Então, são essas 3 festividades. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai fazer, dentro dessa ideia da celebração do algo novo que vai vir, que é o próximo ano, dentro dessa celebração de comunhão, de estarmos aqui nesse círculo, dentro dessa celebração do sol, aqui, claro, no solstício de verão, né, quando ele está na sua máxima, mas quando a gente fala de luz e sombra, toda vez que a gente fala de sol, a gente está falando de luz e sombra. Pode ser em menor ou maior quantidade dentro dos solstícios verão e inverno, mas a gente está falando onde tem luz, tem sombras. Então, a gente precisa olhar essas duas faces para ter o equilíbrio, né? Então, é isso que nós vamos trazer, essa celebração de tudo isso, essa comunhão, tá? E conforme vai passando, eu decidi para o ano que vem continuarmos com as nossas luas, né? Nossa celebração lunar, nossas fases da lua, que isso é muito forte para a gente trabalhar nosso feminino, nossa energia cíclica, natural e selvagem, tá? Que é a nossa energia lunar, então, trabalhar as luas cheias, nós vamos continuar trabalhando. E quando vier momentos importantes, no sentido de celebrações que vão trazer essa característica mais natural, solstícios, equinócios, ou alguma questão como Beltane, que está ali, que por algum motivo não foi apagado, entendeu? Você entende que foram registros que ficaram, e isso é importante para a gente trazer esse ritual, né? Ou o próprio Dia das Bruxas e tudo mais, nós vamos continuar comemorando. Por quê? São essas celebrações que trazem esse equilíbrio também, para a gente entender esse ritmo natural, tá? Da vida. Ok? Independente se é verão ou inverno, porque aqui a gente vai falar sobre voltando, né? A gente está falando sobre um rito, um mito, nós estamos falando sobre uma energia e não exatamente sobre um efeito físico aqui, tá? Vamos pegar pela egrégora. Ok? Perfeito, mulheres. Então, vamos para a nossa segunda fase, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e vou abrir fechar aqui não, tá? Vocês vão continuar aqui. Eu vou parar a gravação e abrir agora a segunda parte da gravação. Tá? Um minutinho. Deixa eu só pôr aqui o óculos, porque
os pequenos botões eu não vou enxergar. Assim.